Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Irmã Neide, né? Vou deixar aqui uma palavra para a nossa reflexão, que se encontra em 1 Romanos, e versículo 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Glória a Deus. Vamos falar um pouquinho da fé, né, em Jesus Cristo. Porque sem fé, a Bíblia diz que é impossível a gente agradar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Caminhando de fé em fé. Aleluias. Né? O apóstolo Paulo declara que a justiça de Deus se revela, aleluia, no evangelho de fé em fé. De fé em fé. Repete uma frase imortal do profeta Abacuque: o justo viverá da fé. Aleluias. A fé é um dos tesouros mais valiosos que o homem possui. Louvado seja o nome do Senhor. A fé é a convicção que leva o homem a acreditar nos seus ideais e na realização dos seus sonhos, né? Esse viver pela fé que faz o crente progredir de fé em fé. Não dependemos apenas do nosso esforço para vencermos. Precisamos ter fé em Deus para conquistarmos. Impossível, no grego palavra fé é persistir, aleluias. E se define por acreditar com certeza, convicção, mesmo naquilo que os olhos naturais ainda não veem. No hebraico é emuná, que se define pela confiança plena e inabalável em Deus, a crença na veracidade, infalibilidade da sua santa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Andamos por fé e não por vista. Louvado seja Deus. Né? A palavra de Deus afirma que andamos por fé e não pelo que vemos. Andamos pela fé e não pelaquilo que a gente vai ver, e sim aquilo que ainda não vimos, mas estamos crendo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não devemos ser guiados pela circunstância momentânea, mas sim por aquilo que acreditamos. Em fé nos faz enxergar o invisível e acreditar no impossível. Louvado seja Deus. O escritor da carta a Hebreus cita a história de um homem que caminhava literalmente pela fé. E pela fé, Abraão, louvado seja o nome do Senhor. Aqui, a história de um homem que caminhava inteiramente pela fé. Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, partiu sem saber aonde ia. Abraão, além de ser o próprio emblema da fé, caminhava de fé em fé, no total dependência divina. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus Cristo ficou impressionado com a fé de um homem que não era israelita, mas ele creu que Jesus ia curar o criado dele. Louvado seja o nome do Senhor, né? E se expressou dizendo: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Louvado seja o nome do Senhor. Que ele viu Jesus curando ali, né, o povo, a multidão. E ali ele creu que Jesus também, só bastava uma palavra, né, para ele curar o servo dele que estava enfermo em casa. Mesmo assim, Jesus se admirou da fé dele, porque não precisou Jesus nem ir na casa dele, porque ele não era digno de Jesus entrar na casa dele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ali ele disse: Senhor, se o Senhor falar,
eu também, o meu servo me obedece, né? Aleluias. E tudo que eu mando eles fazer, eles fazem. Então, se o Senhor também abaixa uma palavra sua para eu acreditar e ter fé que meu criado vai ser curado. E assim aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. As coisas mais chamavam, né? E Jesus disse, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Aleluia. A coisa que mais chamava a atenção de Jesus Cristo era a fé de algumas pessoas, ao passo que falta de fé de alguns dos seus próprios seguidores. Teve muitos seguidores de Jesus que às vezes faltava fé, né? E deixava eles indignados, né? Como os discípulos ali, que teve a passagem que os discípulos ali foram repreender o demônio, e ali não conseguiram repreender. Por quê? Porque faltou fé. A fé deles era pequena. E ali o Senhor foi, né? Chegou ali e repreendeu o demônio daquela pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, do mesmo jeito, somos nós. Se nós acreditamos naquilo que a gente vê, isso não é fé. A fé é aquilo que a gente não vê, mas estamos crendo que vai acontecer. Aleluias. Glória a Deus. Então, a gente tem que crer, né? Devemos ter fé em Deus. O Senhor Jesus Cristo chegou a exortar os seus discípulos a terem fé no Deus eterno, dizendo, tende fé em Deus. O apóstolo Paulo acreditava que havia uma medida de fé repartida por Deus a cada um. O apóstolo Paulo ainda falou da proporcionalidade da fé que Deus repartiu cada um. E também reconheceu que a fé não é de todos. Partiu cada um também reconheceu que a fé não é de todos. Portanto, é preciso caminhamos de fé em fé. O apóstolo Judas nos exortou a batalhamos diligentemente pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. Uma vez por toda foi entregue aos santos. Chegou a chamar a nossa fé de fé santíssima, né? A fé é uma âncora que permanece ao lado da esperança e do amor, como as três maiores virtudes do cristianismo. Prosseguiremos, pois, na caminhada de fé, rompendo barreiras e transportando o monte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós devemos acreditar, confiar, aleluia, que Deus, Ele já está no controle de todas as coisas, né? Nós devemos confiar que o Senhor Jesus, aleluias, já está batalhando por mim e por você. Que o Senhor Jesus já fez. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor vai falar aqui, aleluias, que a gente não devemos viver por aquilo que nós vemos, e sim por aquilo que não vimos ainda, mas que nós sabemos dentro de nós que vai acontecer. Isso é a fé. A fé não é aquilo que eu estou vendo, é aquilo que eu não estou vendo, mas pelos olhos espirituais já estou vendo que vai acontecer, né? Porque na palavra dele aqui, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O justo viverá pela fé. Então, nós que somos cristãos, devemos viver pela fé. Não devemos viver por aquilo que a gente vemos, né? E sim por aquilo que a gente não vimos ainda. Louvado seja Deus. Por quê? Porque esse homem, o centurião, que é o centurião de Cafarnaum, ele creu, mesmo se Jesus não ir para a casa dele, né? Porque Jesus, ele falou aqui para o Senhor Jesus, olha. Ele falou aqui, pois também eu sou homem, sob autoridade, tenho soldados, minhas ordens. Ele tinha soldado as ordens dele, né?
e digo a este, vai, e ele vai. Ele dizendo para Jesus. E outro vem, ele vem. Meu criado faz isto e ele faz. Então Jesus foi e falou para ele. Maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que seguia. Olhe, Jesus disse àqueles que seguiam Jesus, que ainda duvidando, que só acreditava naquele que via. E não é assim que o Senhor quer comigo e você. Louvado seja Deus. Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé como ele encontrou neste homem. E ele não era israelita. Louvado seja o nome do Senhor, tá vendo? Ele não era, mas ele creu que Jesus ia curar o servo dele. E Jesus disse, assim que tu chegar em casa, assim que você chegar em casa, tu verás. Por quê? Por causa da fé. Aí aqui, ó, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente, né, que foi o Senhor que falou, e do Ocidente, assentar-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá planto ranger de dentes, né? Então disse Jesus ao incrédulo, vai, né? Não, a centurião, vai, como creste te seja feito. Naquela mesma hora o seu criado sarou, louvado seja o nome do Senhor. Naquela mesma hora o Senhor sarou, aleluia. Né? Aquele criado dele foi curado para a glória de Jesus Cristo. Né? Ele ali recebeu o milagre de Deus. Então, do mesmo jeito, é eu e você. Se você crê, você verá a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos vivendo num tempo que muitos perderam já a sua fé. Porque aqueles que desistem de Jesus é porque perderam a fé, não confia mais que o Senhor vai operar, não confia que Deus vai salvar, não está confiando que Deus vai abrir as portas, não está confiando que Jesus vai salvar sua família, vai operar. Deixa eu dizer uma coisa para você, o Senhor, aleluia, ele sempre foi fiel, né? Ele sempre foi fiel a mim e a você. Por mais que você não seja fiel a ele, mas ele vai continuar sendo fiel. Louvado seja Deus. A obra que ele fez em você, ele vai terminar. Louvado seja o nome do Senhor. Porque ele não é filho do homem para que minta. Aleluias. Ele é o Deus Altíssimo. Ele é aquele, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, que deu seu único filho por mim e você naquela cruz. Aleluia. Então, se ele começou a boa obra, ele vai terminar, porque ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nesses últimos tempos que nós estamos passando nessa terra, nós devemos confiar. Aleluia. Muitas das vezes as batalhas vêm, o desânimo vem, porque nós somos carne, aleluia. Mas nós devemos persistir, não desistir. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes bate a tristeza, bate a angústia, bate um desânimo, bate, porque eu já senti isso. Aleluia. Mas quando eu abro a palavra do Senhor, o próprio Deus falando comigo. Aleluia. Então receba esta palavra em nome de Jesus. Ande por fé, não ande por vista. Porque aquilo que você vê, aleluia, não vai durar para sempre. Mas aquilo que seus olhos carnais não estão contemplando é o que vai ser. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor, ele mandou em você, aleluia, por este dia, fortalecer nossa fé. Aumentar a fé nele, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Para quê? Para que a glória dele venha a ser manifestada na nossa vida. Aleluia. A Bíblia vai dizer que sem fé é impossível, aleluia, agradar a Deus. Se você não confiar, você não vai agradar o Senhor, aleluias. Né? O Senhor chamou ali, falou ali na palavra dele com a geração incrédula. Por quê? Porque muitos também caminhavam com o Senhor Jesus e não estavam confiando nele. Só confiava quando via os milagres. Então eu e você devemos confiar naquilo que nós olhos carnais não estamos vendo. Aleluia, mas estamos crendo. Aleluias, né? A gente não devemos deixar ninguém roubar a nossa fé, nem nossa esperança. Porque isso é muito importante.
Louvado seja o nome do Senhor. Aí agora vai dizer, ó, o Senhor vai dizer aqui na palavra, no capítulo de 1 Coríntios, aleluias, e capítulo, no 1 Coríntios, capítulo 13, né, e versículo 13, agora, pois, permanece a fé e a esperança, e agora, não, permanece a fé e a esperança, aleluia, e o amor, este três maior, o maior deste é o amor, louvado seja o nome do Senhor. Muitos faltaram amor, aleluia, né? Muitos estão desistindo, porque não tem mais amor um pelo outro, né? Muitos estão com rancor, né? De outras pessoas no coração, aleluia. Mas nós devemos olhar só para Cristo, louvado seja Deus. Porque, meus queridos, na minha opinião, eu acho assim que se a gente recua para trás, se a gente desiste, aleluia, de caminhar com Cristo, é porque a gente não confia mais. É porque a gente não está tendo fé mais. Aleluias. Então nós devemos confiar, aleluia, que o Senhor, aleluia, começou a boa obra, Ele vai terminar. Ele não vai desistir. A gente pode se entristecer? Pode. A gente pode ficar ali, temos batalha? Tem, porque cada um tem suas batalhas. Mas o Senhor, Ele deixa para mim e você, aleluia, por este dia, que nós devemos, aleluia, agarrar com a fé. Se você perdeu algo, aleluia, amém. Mas se você não perdeu sua fé, então você não perdeu nada. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o Senhor, Ele continua no controle da minha vida e da tua vida. Louvado seja Deus. Então, o que é que eu quero dizer para você este dia, né? Que a fé remove as montanhas. A fé remove as montanhas. Nesse texto sagrado, nós vamos aprender sobre o grande poder da fé. Jesus ensinou que a fé pode até mesmo remover montanhas. Olha só o que o Senhor diz, né? A fé é acreditar no impossível. A fé é surda para o desânimo e cega para a impossibilidade. A fé não enxerga dificuldades, sempre acredita na solução de todos os problemas. Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós temos problemas, mas devemos confiar que o Senhor, aleluia, está lutando por nós. Está lutando nossas guerras, aleluia. Porque esta guerra que nós estamos enfrentando, aleluia, ela não é contra a sangue nem contra a carne. É contra a potestade, aleluias, que já está dominando o mundo espiritual. Então, nós devemos o quê? Agarrar a fé, aleluia, né? Se apegar com essa palavra, porque ela é o alimento espiritual, né? E acreditar que o Senhor, aleluia, vai terminar a boa obra, porque as portas, aleluia, da graça está se fechando. E a cada dia eu vejo a mão do Senhor, louvado seja Deus. A cada dia eu vejo a grandeza do Senhor, salvando, libertando, é o Senhor visitando, é o Senhor tendo encontro, louvado seja Deus. Então, o que é que eu quero dizer para você? Que você agarre, aleluia, essa palavra, que essa palavra ela vem do céu, é espiritual para mim e você, louvado seja Deus, né? Aleluias. A fé, sem dúvida, o maior patrimônio da religiosidade humana. Nunca foram encontrados na história universal povo ateus. Qualquer povo, raça, nação e língua possui a crença em algumas divindades. Deus levantou os descendentes de Abraão, que é eu e você, para revelar ao mundo o Deus vivo, único, verdadeiro, e a Jesus Cristo, Salvador do mundo. Jesus Cristo, aleluia, é o único Deus que eu e você devemos se prostrar todos os dias. Mesmo com suas fraquezas, mesmo com suas falhas, mas você deve, aleluia, glorificar o Senhor todos os dias, principalmente pelo dom da vida e pela misericórdia que Ele tem comigo e você. Aleluia.
Se você está respirando neste momento, aleluia, é uma graça de Deus na sua vida. É a misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então, receba esta palavra em nome de Jesus, viu? Receba esta palavra em nome de Jesus. Eu vou apresentar você ao Senhor Jesus, para que o Senhor venha renovar as suas forças, renovar a sua fé. Aleluia, louvado seja Deus. Porque sem fé é impossível agradar ao Senhor Jesus, viu? Sem fé, eu e você não agradamos ao Senhor. Então é preciso nós ter fé, aleluia. Os discípulos estavam ali com Jesus, fazendo a obra com Jesus, vendo os milagres de Jesus, aleluia. Mas teve uma pessoa ali naquele meio que se demoniou, eles foram repreender e não conseguiram repreender o demônio. Sabe por quê? Porque eles não tiveram fé e nem fizeram o jejum. Porque, amado, a fé e o jejum, aleluia, ele derruba qualquer demônio em nome de Jesus. Mas para isso, você tem que ter fé e você tem que jejuar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já fui de obra, já teve experiência com isso. Nós não estamos lutando com a carne nem contra a sangue, viu? É contra a potestade. E tem coisas que nós, aleluia, só vai vencer com o jejum e oração e a fé. Louvado seja o nome do Senhor. Tem que ter isso, viu, amados? Em nome de Jesus. Tem que ter isso. Não só basta você orar, não. Você também tem que, aleluia, fazer também, que Jesus também manda a gente jejuar, né? Na verdade, não precisa nem o Senhor mandar. A gente tem que saber que nós temos que jejuar, né? Aleluia. Até então, para também se santificar, para que a gente venha renunciar a nossa carne, porque a nossa carne sempre ela vai querer ir ao contrário, aleluias, mas o Senhor sempre ele quer que a gente se prepare, né? Porque os céus, aleluia, vai se abrir, viu? A porta da graça vai se fechar, louvado seja o nome do Senhor, porque nós estamos vivendo, amado, já o final de todas as coisas, louvado seja Deus. Eu então recebo esta palavra em nome de Jesus. E vamos orar em nome de Jesus Cristo. Pai querido, Pai santo, aqui estamos, Senhor, na tua presença. Pai, eu te peço em nome de Jesus. Senhor, visita cada um, Pai, que passar por esta palavra, Senhor. Eu não sei o que eles estão passando, Jesus, mas Tu és um Deus, Pai, que sabe tudo. Senhor, visita a mente de cada um neste momento. Fortalece na fé, na caminhada, Senhor. Jesus vai dando os frutos do Teu Espírito Santo, Pai. Eu te peço, Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. Abençoa, meu Pai, cada um neste momento, Senhor. Chega nas famílias com a salvação, com a esperança, vai tirando as angústias do coração, vai tirando a depressão, vai tirando o desânimo, Pai, que neste momento, Espírito Santo, o Senhor visite cada coração e cada mente. Pai, aqui eu já te agradeço por a tua palavra, Senhor, e fica conosco, Pai, em nome de Jesus, porque tu és fiel, Senhor, tu és o único Deus que nós devemos se prostrar. E outro não há, Senhor, a não ser o Senhor Jesus, que morreu por mim, Pai, e pelos meus irmãos, Senhor. Em nome de Jesus, já quero te agradecer. Amém, meus amados. Aperte aí no legalzinho para o YouTube espalhar esse vídeo, né, que é a palavra do Senhor. Me ajude nesse canal, porque não é fácil, viu, falar do Senhor Jesus. Aleluia, não é fácil de jeito nenhum. De qualquer jeito todo mundo faz, aleluia. Mas eu não quero fazer de qualquer jeito, eu quero fazer conforme do jeito que a Bíblia manda, aleluia, do jeito que Deus quer. Louvado seja o nome do Senhor. E se inscreva no meu canal, em nome de Jesus.